Mateus 11:12. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos que fossem ter com o Senhor, a dizer: se és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? A minha pergunta é: será que João estava à espera que Jesus fosse lhe libertar do cárcere? Vou responder a pergunta, tá? Mas os outros YouTube mesmo estão mal. Estão na condição, pá. YouTube. Deixa eu recuperar. Nascimento, está no Facebook, né? Sim. Nascimento. João não esperava que Jesus fosse lhe libertar. É normal que em meio à tribulação a gente até mostre, parece que temos dúvida. É a carne. Jesus falou: a carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Essa pergunta não é porque João Batista queria que Jesus fosse lhe libertar. Não. Como é que é? Mexe só lá. Nascimento. A dor era tão grande e João se esqueceu de tudo que ele viu e ouviu. Ele ouviu o quê? No dia do batismo ouviu: este é meu filho amado em quem me tenho comprazido. Ele viu o quê? Ele viu uma pomba que pousou sobre ele como um sinal que tinham lhe dado. Aquele a quem você vê o Espírito Santo pousar sobre ele, este é o Cristo, este é o Filho de Deus, este é o Senhor. Ele viu e ouviu, mas por causa de muita dor, então ele queria ter certeza. Já sabe, na dor, os ataques na mente do homem, possivelmente Satanás lhe perturbava. Você creu num falso Cristo? Estás perdido? Como estás aqui? Então ele queria a confirmação. Será que esperamos em outro? Ou és tu aquele que havia de vir? Olha, o homem que ele apresentou. Quer dizer, criou dúvidas. É mesmo ele? És mesmo tu? Ou é outro? E Jesus ajudou João para não perecer. Vão, dizem a João o que vocês estão a ver e o que vocês estão a ouvir. Aos pobres lhes é anunciado o Evangelho. Operou milagres na mesma hora. E diz: os mortos ressuscitam. Os cegos estão a ver. Os surdos estão a ouvir. Os mudos estão a falar. Os paralíticos andam. E ele agora acrescenta o verdadeiro recado: bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza. Em outras palavras, João, não duvida de mim. Não se escandalize. Eu sou mesmo aquele que você apresentou. Sou mesmo eu. E João creu e foi ajudado. Não é que ele estava esperando que Jesus fosse lhe tirar da cadeia. Não. Ele sabia que a missão dele tinha terminado. De tamanha intimidade que ele tinha. Quem? O Nascimento. Achas que ele não sabia? Porventura o Senhor Jeová faria alguma coisa sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas? Todos que são amigos de Deus, os profetas, homens espirituais, eles sabem quando vão partir. Pedro sabia que já ia morrer. Paulo sabia que já ia morrer. Os dois fizeram menção das suas mortes. Quanto mais João, o homem que não comia, ele sabia que seria preso. Deus já tinha lhe revelado. Mas aquela questão é coisa como o mesmo filho de Deus. Você não está vendo a oração do Filho de Deus, Nascimento? Aquele que falou toda a sua vida que iria morrer, falou ao seu discípulo. Você não vê no Getsemane a oração como tentou mudar? Se possível for, faz-me passar deste cálice. Mas não permaneceu nisso. Prevaleceu a verdade. Mas não se faça a minha vontade. Por causa da dor. A Bíblia diz que até o sangue saiu nos poros de Jesus. Jesus sentiu pavor e confessou isso. A minha alma está profundamente triste até a morte. Então, viu a oração? Parece que duvidou, mas não. Tentou duvidar, depois disse: não, faça a tua vontade. Tentou, mas
acreditou que Deus vai prevalecer a vontade dele. Então, eu não posso mandar, eu quero que o Senhor evite essa maneira de morrer, mas tu tens a tua vontade, então aplique a tua. E o pai ficou em silêncio, e o filho logo entendeu que essa é a vontade do pai. Mas Davi já mostra isso antes, o mesmo filho clamando: por que me desamparaste? Já em Golgota, nossos pais clamaram a ti, e tu os livraste da destruição. Mas eu clamo de noite e de dia, e tu não me ouves. Ouviu? É a dor da cruz. Amém? Neide Vieira de Araújo. Apóstolo, a minha pergunta é o seguinte. Nunca entendi quando o apóstolo fala homem das orelhas furadas. Não responda a respeito disso. Obrigada. Aleluia. Davi se considerava como um homem de orelhas furadas. Por que Davi se considerava como um homem de orelhas furadas? Para explicar esse mistério, tem que ir na Bíblia e descobrir o que significava homem de orelhas furadas segundo a lei, ou na lei. Na lei, os homens, escuta muito bem todo mundo, que quando chegava a libertação, os israelitas, a lei dizia que o israelita, depois de 7 anos, tinha que ser liberto dos seus irmãos. Os escravos, os comprados, tinham que ser libertos no ano do jubileu. Hoje que Jesus veio, o ano aceitável do Senhor. Maravilhoso, eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, depois de 7 anos que ele trabalhava, você lhe despedia. Ia com a sua família, estava livre. Era proibido manter um judeu, um israelita escravo para sempre. Mas aquela pessoa, pode ser israelita ou então um estrangeiro, dizia: eu quero continuar a ser servo desse homem, por quanto gostei o seu trabalho, a sua maneira como ele me tratou como um filho, não como escravo. Então, esse homem, o patrão, o dono, levava essa pessoa aos juízes da terra. Ele falava aos juízes em voz alta: não, eu quero continuar a lhe servir, eu e a minha casa. Então automaticamente ele e todos os seus filhos, a sua mulher, lhes furavam as orelhas. Pá! Sinal de que era um escravo eterno, ou então para sempre, segundo a vontade dele. Não quero sair da servidão. Agora vamos, por que Davi disse? Davi nunca foi escravo, mas ele disse que ele era homem de orelhas furadas. Minhas orelhas furaste. Na verdade, Davi profetizava a respeito de Jesus. Corpo me preparaste, pois sacrifícios e oblação pelos pecados tu rejeitaste, ó Deus. Ouviu? Então, Davi era um escravo de Deus. Jesus era um escravo do Pai. Mas a escravidão de Deus, como disse o próprio Jesus, é suave. Seu fardo é leve, seu jugo é suave. Quem são os escravos de Deus? São os homens, aleluia, que se doaram, se entregaram de corpo e alma para serem servos de Deus. Quando eu ouço aí servo de Deus, infelizmente. Uns até lhe chamaram a bezerra de Jesus. Bezerra? Explorando as pessoas. Edir Macedo lhe chama a bezerra de Jesus. Um ditador cobiçoso de dinheiro, avarento, vai ser bezerra de Jesus? Então esses são os escravos do Senhor. Por isso a Maria falou: eis aqui a escrava do Senhor. O escravo é aquele que não tem vontade própria, que vive a vontade do seu Senhor. O escravo não tem querer. O seu querer é do seu Senhor. Então todos os filhos de Deus são escravos de Deus. Paulo disse: se você é escravo, livre dos homens, não te esqueça que você é escravo de Deus, ou servo de Deus. Ok? Então esses são homens que não fazem a sua vontade. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em ti, então já estás crucificado. E se já estás crucificado, tu já não fazes a tua vontade, mas faz a vontade do Pai.
O que o pai determina, fala, manda, é o que você faz. Você não está a ver a bezerra do pai, o cordeiro das orelhas furadas, que o corpo foi preparado para o sacrifício? Você não viu no Getsemane como ele orou? Pai, se possível for, faz-me passar deste cálice, mas não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Orelhas furadas, os escravos de Deus, servos. Mas, moribundo, né? Nariela Mora, apóstolo, como educar as nossas crianças a andarem nos caminhos do Senhor, sendo que estão rodeadas de outras que são má influência numa sociedade corrompida? Nessa sociedade corrompida, por isso vocês têm que vigiar muito. Como? A Bíblia diz que eu só falo com a palavra de Deus, viu? Instruam os vossos filhos enquanto estão pequenos. Mas vai lhes instruir com ensinamentos humanos? Não vai funcionar. Com o mandamento, com a palavra de Deus. Instrua o mandamento, a palavra nos teus filhos. Ensina a orar, lhes mostra Deus, lhes fale da palavra, na medida deles, claro. Não espere amanhã. Não espere amanhã. Pode ser tarde. E muito tarde. É hoje. Usa a vara também. Faz parte. Não é para matar, nem maltratar, mas para repreender. Porque o pai repreende o seu filho que ama. Quando ele falhar, claro. E com a palavra de Deus. Se você é luz, teus filhos também serão luz. Ou luzes. Agora o pecador, o ímpio, pode falar do mandamento aos seus filhos. Vocês não estão a ver crianças nascerem nas igrejas? Nasceram nas igrejas. Entraram, como diz o brasileiro, na escolinha, na mocidade, e depois foram nas drogas. Por quê? Porque os seus pais não são luzes. Ouviu? Eu não estou a dizer luz, luzes. Se o pai é luz e a mãe é trevas, é problema grave. É luta. Se os dois forem luzes, os filhos também serão luzes. Mas se um andar em julgo desigual com outro, então a porta aberta, ou então a porta está aberta através daquele pecador para eles virem atacar as crianças. Quer dizer que aquele justo tem que orar muito, tem que gemer, sofrer, sim, para poder resgatá-los daquela linhagem dos pecadores. Diga amém. A linhagem dos pecadores. Calma aí. Estou a ver aqui. Oh meu Deus, você nem vem ainda. Ok, deixa. De repente, acabou. Ok. Por si foi embora. O irmão Lúcio Montenegro fez um comentário. Ele disse o seguinte: eu disse à minha tia que um pastor não pode morrer de doença. Ela respondeu-me com um versículo bíblico e disse que pode sim. Até contou que um pastor, mesmo estando enfermo e no leito da morte, mas curava os doentes no hospital. E quem é que te garante que aquele que cura era de Deus? Viu como é que esse estúpido pastor então vai dizer que o T.B. Joshua era homem de Deus? Me fala ainda. T.B. Joshua era homem de Deus? O facto da pessoa curar as pessoas não significa que seja homem de Deus. Então ele próprio não se curou a si mesmo e curava os outros. Eu nunca vi isso. Um escravo libertar outros escravos. Um doente curar outros doentes. Só no poder de Satanás. Vocês não sabiam que todos que têm pacto com Satanás são doentes? Famosos, presidentes, ministros, todos têm uma enfermidade incurável. Desafio alguém diga que eu não tenho. A não que você não tem pacto. É só fazer pacto com o diabo, vais ter uma diabetes crônica, HIV, se não sei o que, depressão, todas as doenças crônicas incuráveis. Uma delas estará na vida daquele indivíduo. Ouviu?
E esses pastores que fazem pacto com o diabo também estão na mesma condição. Por isso você vê, se não ver o Afonso Nunes, vai encontrar bicha lá no quê? Como é que chama o bairro aí? No Golfo 2. Vai encontrar o povo aí buscar mafuta. Mafuta é medicamento que eles dão. São óleos. Dizem que óleos ungidos para curar. Vai encontrar os quimbandeiros lá a trabalharem. Lá na igreja. Aqueles curandeiras. Vai encontrar as adivinhações. Bichas de pessoas doentes para serem curados. E o líder deles é um doente. E o líder não vai lá para lhe curarem naqueles quimbandeiros. O líder vai onde? Na Europa. Todos os meses faz viagens. Ele está me ouvindo ou vai me ouvir? Que me responda, diga mentira. Tem doença que é crônica. Você vai encontrar aqui fora, bem vitaminado, como dizia o meu falecido pai. Bem nutrido. Mentira. Casca de bananeira. Então, casca de é uma esponja. Parece que tem saúde, mas é mentira. Vai lá nos hospitais de luxo. Bateu com os dentes na boca, ele até parece que não acreditou. Esse jornalista angolano que trabalhou na TPA e depois agora está em Portugal, parece que é na RTP. Quem conhece? Fala aí você. Daqui a pouco, trabalha na RTP África. Quem? Não. Quem? Não é esse. Trabalha na RTP África. Trabalhou aqui na TPA. Agora está em Portugal, trabalha na RTP África. Quem conhece o nome dele? Fez uma entrevista com Afonso Nunes em Portugal. O Vitor Hugo Mendes. Ok, está aí. Emília Bento também confirmou. Quinta disse Hugo Mendes. Não, tem que meter o Vitor. Hugo só não. Vão lhe contar hoje. Olha, aquele homem aí falou de ti. Lhe entrevistou e lhe perguntou: que vieste visitar o teu amigo? Porque ele tinha uma amizade do inferno com o Eduardo Santos muito grande. Porque o Eduardo Santos é que lhe entregou a igreja tocuista. Ele recebeu aquilo, a força. O MPLA é que destruiu a antiga liderança, entregou a ele, o agente secreto deles. Tudo revelado. Preste atenção. Lhe perguntou: será que vieste visitar o teu amigo? Vieste aqui e vais passar na Espanha? Na altura estava na Espanha dos Santos. Olha o que ele falou: não, eu vim em tratamento médico. Eu creio que ele assustou. E ele disse que ele é Jesus. Ele disse que ele é a encarnação de Simão Toco. E Simão Toco é o Cristo negro. Vim em tratamento médico. Ele vai se arrepender toda a sua vida de ter falado isso. Mas vai encontrar a bicha das pessoas doentes para serem curadas na igreja dele. Tem vezes que ele vem para dar a bênção da cura. Oh Deus! E ninguém é curado lá. Mentira! Mas eu estou a vos curar. Eu sou livre. Eu sou livre. Mas Manuel Luemba, olha aí. Manuel Luemba disse: Cabinda está a agradecer por tu falares a verdade. Eu sabia que Cabinda estaria em alvoroço. Essa mensagem de hoje, oh Daniel, chocou para a nação. E em Cabinda estão a festejar. Estão a dizer até que enfim apareceu um homem. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Vamos. João, filho do rei. Apóstolo, há muita gente a trabalhar com juros. Empresta para receber com juros. É lícito? Não tem problema, o que é que tem? Não há pecado nisso. Agora, desde que não sejam somente juros exagerados, porque está escrito um EFA justo, medida justa, balanças justas. Ouviu? Aqueles juros que você prejudicou, como essa aqui da Chiquila aí da rua. Coitado dos militares, os polícias passam mal. E outros trabalhadores. Vai pegar $100 para pagar $200. Isso é absurdo. É absurdo isso. Isso é explorar. E não somente, se passar um mês, vai aumentando. Vai aumentando. Não estão a ouvir conflitos aí. Vai no tribunal, se o tribunal vai admitir essa dívida. Ouviu? Por isso as pessoas que conhecem a lei estão a infernar eles.
Um advogado, se ele quiser comer o dinheiro dessas quinguilas aí, vai lhe comer com ele. Como? Olha, eu preciso de $10.000 e eu vou pagar $20.000 no final do mês. E ele pega, ele entrega e depois, não, calma, esses homens maus, não estou a dizer para você fazer isso. Os homens maus, ele conhece a lei e vai falar, então pronto, vai queixar. E você vai lá, na polícia, não, esse aqui é o caso do tribunal. Olha, arranja advogado, vai arranjar advogado e ele conhece as leis, vai te apertar lá, pega o amigo dele, que é o colega dele, como o homem que está a ser julgado não pode ser advogado de si mesmo. Há uns até que não aceitam advogado, e ele próprio. Então vai te falar, qual é o juro? O quê? Assim, a lei diz que o juro não pode passar X%. E o advogado que vai exigir isso, a lei diz que o juro não pode passar X%. Está aqui, na lei desse país. Como é que essa senhora, olha, senhora, ele vai pagar o teu dinheiro e com juros de X%. E acabou. Ele fez isso de pirraça, conhecendo a lei, e você estava já a festejar, olha, vou ter $20.000 e não vai ter os $20.000. Vai te dar os 10.000 e vai acrescentar lá mais ou menos 2,5 ou mais $500. Agora, quando há justiça, não tem problema não. Porque o mesmo Deus está a falar, hoje é um filho do rei, e ele deu o seu dinheiro, aquele pecado nunca ele faria isso como parábola. Deixou seu dinheiro e disse, por que não meteste o meu dinheiro no banco para que eu pudesse encontrar com juros? Alguém disse, meu Deus, tem tudo palavra, tem! Guardaste o meu dinheiro por quê? Deverias entregar o meu dinheiro aos banqueiros e eu pudesse encontrar com juros. Tem muitos que pregaram aí que juro é do diabo, juro é do diabo. Não, juros exagerados que são do diabo. Na lei está escrito um efa. O efa é uma medida no tempo da lei. Efa, justo, balanças justas, medidas justas. Amém? Vamos. Diogo Sten. Apóstolo, a minha pergunta é, nós que nascemos em um país, mas vivemos em outro, os demônios têm poder sobre nós? Nos explique melhor, mestre, como funciona. Diogo, como que não vão ter poder se você está pensando que os demônios têm problema de viajar? Os únicos demônios que não invadem são esses potestades que eu falei aqui. Esses aqui são espíritos que controlam territórios. Esses aqui é que não circulam de uma nação para outra. No lugar onde ele foi assentado, naquele território onde ele trabalha. Os espíritos imundos, calma, vou te falar, Diogo. Se alguém está endemoniado, tem demônio dentro. Endemoniado significa tem demônio. Sai de Angola e vai para Portugal. O demônio vai ficar? Ele vai com ele. Pergunta o João Cardoso se as pessoas que estão a sair de Angola ao fazer oração não estão a manifestar demônio. Esse demônio que ele recebeu lá em Portugal, sai com ele aqui. Esses espíritos, esses seguem as pessoas. A maldição que a pessoa saiu com ele lá do Brasil, ele vai com ele lá. Muitos saem dos seus países para irem prosperar em outros países. Se aqui estava tudo amarrado, se a tua amarração aqui é uma maldição, é uma bruxaria, é demônio, vai lá, ele vai estar amarrando na mesma. E os feiticeiros também não têm territórios. Os feiticeiros viajam, os feiticeiros vão. Os feiticeiros estão a sair na África para ir atacar suas pessoas, seus parentes que estão lá na América, na Europa. Os feiticeiros estão a sair no Brasil para ir atacar os parentes que estão em outras nações. Isso é normal, eles fazem essas viagens astrais nos seus aviões. Vai atacar, como é que o estar em outro país não evita os ataques de Satanás à pessoa. Ouviu? Para não falar das maldições que você vai encontrar naquele país. Carrega já as maldições hereditárias, chega lá, existem outras maldições. Tem pessoas que saíram aqui, ou no país dele não era viciado. Chega lá, fica viciado. Por quê? Porque aquele espírito atua naquele lugar aí. Vai te entrar demônio, para além do que você levou, o que saíste com ele aqui não conseguia se casar. Nem sequer fumava lhamba, mas chega lá, começa a fumar lhamba. Porque o demônio te põe num grupo de drogueiros, amigos, depois você também entra. Ficaste possesso. Ouviu Diogo resgatando as almas. Glória ao Rei Jesus Cristo. Amém? Delcimar Silva. Apóstolo, Alguém me perguntou se na grande tribulação não haverá salvação, porque os 144, as duas testemunhas e os anjos vão pregar. Explica um pouco.
A grande tribulação é a dispensação de Israel, dizimar. O tempo da graça para os gentios vai terminar. Quem não se salvar agora no tempo da graça, não achará salvação, a não que sobreviva a grande tribulação sem receber a marca e continuarão ímpios para serem o povo do milênio. Aí no milênio serão instruídos. Aí sim. Na grande tribulação é a dispensação de Israel. Deixa eu vou te contar desse mal. Deus abandonou Israel e quem veio lidar com os gentios, as nações. E os gentios foram visitados. E Israel ficou debaixo do pecado. Não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os dois povos aceitassem o Filho de Deus. Mas Deus já sabia, pela sua presciência. Por isso eles estão encerrados no pecado. E continuam com as suas incredulidades e seus feitiços. Mas ele disse que todo Israel será salvo. Mas qual Israel? O Israel do fim. O remanescente de Israel será salvo. Porque de Sião virá o libertador que vai desviar as impiedades de Jacó. Ouviu? Falou isso Paulo. Não é o profeta, é Paulo. De Sião virá o libertador que vai desviar as impiedades de Jacó. Então, quer os 144 mil, quer as duas oliveiras, vão pregar a nação israelitas, porque eles importam também que lhes seja pregado o evangelho que foi pregado aos gentios. Por causa da promessa. Já falei aqui, eles são amados por causa dos pais, mas inimigos de Deus por causa dos gentios. Enquanto Deus está a lidar com os gentios, está em inimizade com Israel. O dia que ele voltar a lidar com Israel, estará em inimizade com os gentios, que não receberam a salvação no tempo que se chama graça. Ouviu? Ninguém vai conseguir azeite. Você não viu, dizimar? Diga a essa pessoa. Você não viu que no tempo da tribulação as 5 virgens que perderam azeite e foram procurar não acharam? O que eles falaram às suas 5 amigas? Idem, vão comprar aqueles que os vendem. Mas naquele tempo não haverá azeite na terra. E eles foram, não acharam azeite. O azeite é o Espírito Santo. As 5 tolas tinham azeite, mas por causa das lutas, não, quer dizer, antes, porque a Bíblia diz que você deve se preparar para o dia mau. Entraram na grande tribulação, menos preparados. Perderam a luz. E falaram às amigas, amigas, nos emprestem do vosso azeite. As nossas candeias se apagaram. E as amigas disseram, não, senão nós também vamos, se nos darmos, nós também vamos ficar na mesma condição. Então, correm, vão procurar. Procurar onde? Os pregadores. Quais pregadores? Os mesmos que pregam hoje a igreja de Jesus Cristo. Não vão achar. Porque o Espírito vai se retirar da terra. O Espírito vai ser derramado para a nação israelita. Eles terão uma espécie de um avivamento, como disse Zacarias. E eles vão prantear, vão chorar como um pai chora pelo seu filho primogênito. Porque eles vão chorar pela sua incredulidade durante 2000 anos ou mais. E vão se arrepender de suas culpas. Por causa das mensagens dos 144 mil e também das 2 oliveiras. Essa mensagem para Israel não é para os gentios. Agora os gentios também vão ouvir ela. Não vão nascer de novo a ouvir, mas vão se precaver para não aceitarem a marca. Alguém diz, todos que não tiveram a marca vão morrer. Mentira. Não está escrito assim. Sim, uns serão mortos, mas não é todos. Mas a maioria vão sofrer as agruras, porque não terão direito nem para comprar, nem para viver. Daniel mostra quem que morrerão. São aqueles que há muito ensinam a verdade. Vão ser roubados, vão ser queimados, ou então vão passar na prova de fogo, cativeiro, roubo. Esse cativeiro que vão nas cadeias, lá onde vão ser queimados, nos fornos de gás. Os que há muito ensinam a verdade, a palavra. Ouviram? E esses que ensinaram no tempo da graça, já não vão ensinar. Ainda que ensinassem,
Palavra sem o espírito é letra. E a letra mata. Ouviu? O espírito é que dá vida à palavra. Porque a carne para nada aproveita. Somente o espírito é que vivifica. Viram? Estão a esperar na grande tribulação para se converter? Estão perdidos. É hoje. É hoje. E serão arrebatados os que se salvaram na grande tribulação. Aliás, na graça. Os que receberam vida na graça. Os que nasceram de novo na graça. Os que receberam azeite na graça. É que vão subir no arrebatamento da igreja. O resto não. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Hosana nas alturas. Mas, apóstolo, quanto tempo é necessário para alguém vencer na terra e partir para a guerra nas regiões celestiais? Eu já fiz essa resposta há muito tempo. No reino de Deus não se trabalha com tempo. É com paciência. Ouviu? Não é tempo. Eles perguntaram a Jesus, quando é que vais estabelecer o reino a Israel? Quando? Está a falar do tempo. Ele disse, não pertence a vocês saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu com seu poder. Mas vocês vão receber o dinamite celestial, que é o poder do alto, e assim vocês vão me testemunhar. Eles queriam saber o tempo. Não existe desse coisa de tempo. Nós vivemos pela fé. E a fé também é associada à paciência. Se tardar, espera. Certamente virá. Está a pensar que é tempo. Existe um tempo. Olha, em X ano, em X ano. Não funciona isso no reino de Deus. Amém?